Em 6 de março de 1957, um jovem de boina e óculos escuros sobe ao palenque em Accra, capital de Gana. Centenas de milhares de africanos explodem em júbilo. Pela primeira vez na história moderna, um país africano subsaariano diz não ao colonialismo europeu. E o homem no palenque pronunciava as palavras que mudariam a África para sempre. A luta que começou hoje não termina em Gana. É uma luta pela libertação de toda a África. Seu nome era Kwame Nkrumah. E nos próximos 9 anos ele faria o impossível: vacinar milhões, construir represas gigantescas, criar a primeira organização continental africana, desafiar superpotências e pagar o preço supremo por tudo isso. Hoje você vai descobrir por que Kwame Nkrumah é considerado o pai do panafricanismo moderno, por que a CIA o derrubou e por que em 2025 jovens de Lagos e Nairobi ainda gritam seu nome nas ruas. Kwame Nkrumah nasceu em 1909 em Kufur, uma pequena vila no sul de Gana, então conhecida como Costa do Ouro, colônia britânica. Filho de camponeses, sem privilégios, sem dinheiro, mas com algo raro: uma sede insaciável por conhecimento. Ele formou-se na prestigiosa Anshinota School de Accra em 1930. Estudou num seminário católico e lecionou numa escola católica, mas Nkrumah queria mais, muito mais. Em 1935, aos 26 anos, deixou Gana em direção aos Estados Unidos. Recebeu um diploma de Universidade de Lincoln, na Pensilvânia, em 1939 e um bacharelado em Teologia em 1942. Mas os Estados Unidos, nos anos 30 e 40, não era apenas universidades. Era o epicentro de luta pelos direitos civis. Era Harlem Renaissance, era o braço do panafricanismo moderno, e foi lá que Nkrumah teve seu despertar político. Ele foi influenciado pelas ideias de líderes negros como Marcus Garvey e W.E.B. Du Bois, que pregavam a união de todos os povos negros do mundo contra o racismo e colonialismo. Nkrumah observou tudo. Narcisismo, filosofia africana, luta anticolonial, e começou a formular uma ideia revolucionária. A África não podia ser livre país por país, teria que ser livre como um continente. Depois dos Estados Unidos, viveu em Londres, onde mergulhou ainda mais na militância panafricanista. E em 1947, retornou a Gana com uma missão: libertar seu povo. Quando Nkrumah voltou a Gana em 1947, o país estava em ebulição. Veteranos da Segunda Guerra Mundial que lutaram pela liberdade dos britânicos voltaram perguntando: e a nossa liberdade? Nkrumah criou em 1949 o Convention People's Party, CCP, partido que liderou o processo da libertação da então Costa do Ouro. E Nkrumah não era político comum. Ele ia às favelas, aos campos, às fábricas, falava a língua do povo, organizava greves, mobilizava massas. Entre greves, boicotes e uma prolongada campanha de desobediência civil e não cooperação com os colonizadores, o CCP conseguiu chegar à administração do governo. Os britânicos, percebendo que não poderiam segurar a maré, começaram a negociar. E em 6 de março de 1957, data que mudaria a África para sempre, Gana se tornou independente. A luta que começou hoje deve se espalhar por toda a África, até que o último vestígio do colonialismo seja varrido do continente. Quando Gana se tornou independente, Nkrumah foi declarado Ozagefo, que significa líder vitorioso. Ele assumiu a presidência do país em 1960 e então começou a verdadeira revolução. Nkrumah não queria apenas independência política, queria independência total econômica, cultural e intelectual. E o que ele fez em menos de 10 anos é de deixar qualquer um de queixo caído. O ensino tornou-se gratuito e obrigatório em 1962. E o ensino superior tornou-se gratuito e obrigatório em 1965. O número de alunos matriculados nas escolas
que não excedeu a 150 mil na década de 1950, atingiu a 1 milhão e 135 mil em meados da década de 60. Mais de 650% de aumento em matrículas escolares de um país analfabeto e uma nação educada em menos de uma década. Nkrumah supervisionou a criação de um Museu Nacional de Ghana, inaugurado em 5 de março de 1957, um Conselho de Artes de Ghana, uma biblioteca de pesquisa sobre assuntos africanos, em julho de 1961, e a Ghana Film Corporation, em 1964. E em 1962, abriu também um Instituto de Estudos Africanos. Tudo isso nos remete à seguinte questão. Por quê? Porque Nkrumah entendia descolonizar não é só expulsar o colonizador, é descolonizar a mente. Infraestrutura, represa de Akosombo, uma das maiores de África, fornecendo energia para todo o país. Rodoviárias conectando o país inteiro. Portos modernizados, hospitais em áreas rurais. As disposições legislativas adotadas em 1959 a 1960 criaram lugares reservados às mulheres para o parlamento. Várias mulheres foram promovidas no Comitê Central do CCP, isso em 1959, quando muitos países desenvolvidos ainda negavam direitos básicos às mulheres, mas tudo isso era apenas preparação para o verdadeiro objetivo de Nkrumah, unir a África. Aqui está o que poucos entendem sobre Nkrumah. Ele não libertou Ghana para criar mais um país no mapa. Ele libertou Ghana como o primeiro passo para libertar toda a África. Nkrumah defendia que a descolonização deveria levar à unidade africana como um todo, para além das questões nacionais. Por quê? Porque ele entendia algo profundo. Os colonialistas deixaram a África dividida em estados com uma economia inviável, que não tem possibilidade de desenvolver realmente. Pense nisso. A África tem 54 países, a Europa tem 44, mas a Europa é menor que a África. Por que tantos países num continente tão grande? Dividir para conquistar, enfraquecer para controlar. Nkrumah postulava que a África, durante a descolonização nas décadas de 1950 a 1960, passava por um processo de balcanização e de divisão de seu território, de acordo com as medidas da Conferência de Berlim realizadas entre 1884 e 1885. Então Nkrumah teve uma visão audaciosa. Estados Unidos da África, um continente unido com um governo central, moeda única, exército continental, economia integrada. Utopia? Talvez. Mas em 1963 ele conseguiu algo histórico. Em Addis Abeba, capital Etiópia, 32 governos africanos assinaram a criação da Organização da Unidade Africana, sob forte influência do ideário de Nkrumah. Não era o sonho completo, mas era o começo. O maior sucesso de Nkrumah nesta área foi a sua significativa influência na fundação da Organização de Unidade Africana. Na política externa, Nkrumah apoiou os subsequentes processos de independência por todo o continente, como as relações diretas com os líderes revolucionários, o Patrício Lumumba no Congo e também na América Latina com o Fidel Castro. Ghana se tornou santuário para revolucionários africanos, centro de treinamentos para guerrilheiros, base para movimentos de libertação. Mas havia um problema. Tudo isso incomodava muito as potências ocidentais. Vamos ser claros. Nkrumah estava desafiando a ordem mundial. Ele recusava-se a alinhar com os EUA e o URS, denunciava o neocolonialismo abertamente, apoiava movimentos revolucionários em todo o mundo, queria industrializar a África, pregava a unidade africana e ameaçava o controle do Ocidente. Em 1965, Nkrumah publicou um livro explosivo chamado Neocolonialismo, o último estágio do imperialismo, onde denunciava como o Ocidente continuava controlando a África mesmo após as independências, através de dívidas, empresas multinacionais, bases militares. Isso foi a gota de água. Em 1966, ele sofreu um golpe de Estado militar.
apoiado pelo Reino Unido. Enquanto estava em Hanoi, no Vietnã do Norte, exilado no Guiné, jamais retornaria ao seu país de origem. Documentos desclassificados da CIA confirmam, décadas depois, Estados Unidos e Reino Unido estiveram diretamente envolvidos na queda do Nkrumah. Por quê? Porque um líder africano independente, educado, seu povo industrializado e unindo África era inaceitável para o sistema colonial. Após uma larga política de reforma agrária e mudanças estruturais na economia ganesa, o governo Nkrumah foi deposto por um golpe militar com o apoio da CIA em 1966. Nkrumah nunca mais voltou a Ghana e viveu no exílio até a sua morte. Morreu em 1972 e foi enterrado na vila onde nasceu e tinha apenas 63 anos. Morreu longe da sua terra, longe do seu povo, mas a sua semente já estava plantada. Passaram mais de 50 anos depois da sua queda. Nkrumah ainda é relevante. Primeiro, porque ele estava certo. Países como Nigéria, Senegal, Benin, Tunísia, Quênia, Tanzânia e muitos outros estados preferiram manter relações estreitas com os países do Ocidente. E qual foi o resultado? Décadas de dependência, dívidas impagáveis, exploração de recursos, e os países que ignoraram o aviso do Nkrumah sobre neocolonialismo estão hoje exatamente onde ele previu, politicamente independentes, mas com uma economia escravizada. Segundo, porque a União Africana existe. Não é um sonho completo de Nkrumah, Estados Unidos da África, mas é herdeira direta da sua visão. Foi por causa de Nkrumah que houve a formação da Organização dos Estados Africanos, ou a Organização da Unidade Africana, em 1963, hoje chamada de União Africana. Terceiro, por que a juventude africana o redescobriu? Em 2025, de Lagos a Nairobi, de Dakar a Johannesburg, jovens citam Nkrumah. Rappers fazem músicas sobre ele. Ativistas carregam suas imagens em protestos. Porque, como afirmou o historiador indiano Vijay Prashad, é importante tentar entender o que ele estava fazendo em Ghana na década de 1960 e o que ele imaginava para o mundo. Temos de olhar para os nossos próprios visionários. Não podemos obter as visões apenas da Europa e dos Estados Unidos. Quarto ponto, por que suas ideias se tornaram mais relevantes, não menos? Moeda Africana Única, Área de Livre Comércio Continental Africana, foi lançada em 2021. Descolonização cultural. Movimentos afrocêntricos explodem globalmente. União política. Jovens líderes africanos exigem mais integração. Nkrumah faleceu em 1972, mas sua contribuição para a independência africana e para o pan-africanismo permanece viva até hoje. Ele é lembrado como um herói nacional em Ghana e uma das figuras mais importantes da história moderna da África. Então, quais são as lições externas de Nkrumah para nós hoje? Lição número 1. A independência política sem independência econômica é ilusão. Não adianta ter bandeira e hino e suas empresas são estrangeiras e sua moeda é controlada externamente e sua economia depende de outros. Lição número 2. União é força africana dividida. É África fraca. África unida é potencial global. 1,4 bilhões de habitantes e recursos incalculáveis, um continente unido seria imparável. Lição número 3. Educação e a libertação. Nkrumah investiu massivamente em educação. Por quê? Porque o povo educado não aceita opressão. O povo educado constrói seu próprio futuro. Lição número 4. Descolonizar a mente. Não basta expulsar o colonizador, é preciso descolonizar a mente, rejeitar o complexo de inferioridade, resgatar o histórico africano, valorizar a cultura própria. Lição número 5. Sonhar grande. Estados Unidos da África. Parceria impossível em 1960. Ainda parece impossível hoje, mas Nkrumah provou que sonhos impossíveis movem história. Kwame Nkrumah, filho de camponeses, que se tornou presidente, professor,
que se tornou revolucionário, sonhador, que quase mudou o continente. Derrubaram-no, exilaram-no, tentaram apagá-lo da história, mas falharam, porque ideias não morrem, visões não se exilam e sonhos de liberdade não podem ser golpeados. Cada vez que um jovem africano questiona por que o seu continente é rico e é apresentado como pobre, Nkrumah fala. Cada vez que alguém exige União Africana, Nkrumah está lá. Cada vez que um líder africano escolhe servir em vez de se servir, Nkrumah sorri. Não depende de onde você vem. O que importa é onde você está indo. Kwame Nkrumah é você. Conhecia a história de Nkrumah? Concorda que a África precisa se unir? Deixe os seus comentários e se este vídeo abriu seus olhos, compartilhe com aqueles que precisam conhecer essa história. Se inscreva no canal e ative o sininho. E lembre, conhecer nossa história é o primeiro passo para construir nosso futuro. Até o próximo vídeo. E como Kwame Nkrumah diria, a luta continua.